Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu queria nesse momento, nessa hora, lhe convidar, você que está aqui nessa praça, para você ouvir e escutar a palavra de Deus. Eu queria ler aqui uma pequena mensagem no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32. João 8, 32. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouça a palavra do Senhor. Você que está aqui nessa praça, eu quero dizer para você que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outro Deus pela qual nós deva adorar, nós deva glorificar. Aqui a honra não é para o homem, aqui a honra não é para mim, a honra aqui é para Deus. Só Ele merece honra, só Ele merece glória e só Ele merece majestade. Aqui que eu diminua e que o Senhor cresça. Isso aqui não é um show, isso aqui não é um teatro. Isso aqui é a palavra de Deus que vai ser anunciada. Eu queria dizer para você, nessa tarde, que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Somente Jesus, Ele pode salvar. Somente Jesus, Ele pode libertar. Somente Jesus, Ele pode dar a você aquilo que você almeja. Porque aqui eu não tenho nada para lhe dar. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu vou ler aqui essa mensagem. Ela diz assim, ó. Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou ler de novo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Essa verdade é a palavra. A verdade é Jesus. Só Jesus, Ele pode libertar. Libertar das drogas. Libertar da bebida. Libertar do cigarro. Libertar da prostituição. Libertar de tudo aquilo que venha oprimir, escravizar a vida do ser humano. O que é que tem escravizado hoje a vida de muitas pessoas? É as drogas. As drogas, ela tem levado muitas pessoas ao fracasso. Você vê aí quantos jovens que perdem a sua vida por consequência das drogas. Você vê todos os dias nos jornais policiais, a mídia divulga crimes bárbaros, tragédias que acontecem. Aí eu pergunto uma coisa para você, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus. O homem, ele precisa de Deus. O homem sem Deus, ele não é nada. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Mas você sem Ele, você não é nada. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Glória a Deus. Enquanto o homem não aceita Jesus como Salvador, ele é criatura. Ele é criatura feita pelas mãos de Deus. O homem só passa a ser filho de Deus quando ele levanta as suas mãos e aceita Jesus como Salvador.
Aleluia. Quando ele abandona o pecado. Quando ele abandona, glória a Jesus, o pecado. Por quê? Porque Deus, ele não ama o pecado. Deus, ele ama você, mas ele só não ama é o que o homem pratica. Deus não ama, glória a Jesus, o pecado. O pecado, ele faz uma grande barreira entre o homem e Deus. Glória a Jesus. Nós temos que entender uma coisa, que Deus é amor, mas ele também é justiça. A humanidade hoje, ela clama por paz. A humanidade hoje, ela grita por socorro. As pessoas levantam cartazes: queremos paz, queremos um novo governo, queremos uma nova melhora para esse país, para o mundo. Mas eu quero dizer para você que a melhora o homem só encontra em Jesus. Não espere pelo homem aqui na terra para que as coisas melhorem aqui na terra, não, porque não tem melhora não. É daqui para pior, irmão. A palavra tem que se cumprir, irmão. Jesus, ele disse que haveria tempos difíceis. Jesus, ele disse que haveria tempos de fome. Jesus, ele disse que haveria terremotos. Jesus, ele disse que haveria filho matando pai, pai matando filho. E nós estamos vendo isso acontecer. Aleluia. Estamos vendo a palavra de Deus se cumprir cada dia, cada momento. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. A palavra de Deus, ela tem que ser anunciada, que as pessoas queiram ouvir ou não, que as pessoas gostem ou não, mas nós temos que pregar o Evangelho. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me importa essa obrigação. É a obrigação de todos nós, cristãos, pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Tem pessoas que só querem pregar dentro da igreja. Tem pessoas que só querem pregar em cima do púlpito. Você pregar dentro da igreja é muito fácil, é muito bom. Glória a Deus. Quem é que não quer estar em cima do altar? Quem é que não quer estar pregando a palavra de Deus dentro de uma igreja com ar-condicionado? Todo mundo quer estar, irmão. Mas vir para uma praça dessa aqui, muitas vezes ser humilhado, muitas vezes, porque você prega a palavra aqui, irmão, você prega o Evangelho aqui, não agrada a todos. Nem Jesus agradou a todo mundo, irmão. Nem Jesus agradou a todos. Por que é que eu vou agradar a vocês? Mas eu não estou aqui para agradar ninguém, irmão. Eu estou aqui para agradar a Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui para agradar o Senhor, irmão. Isso aqui não é um show. Isso aqui não é um teatro, não, irmão. Isso aqui é a pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada. É na praça, é na rua, é na igreja, é no presídio, é no hospital. Aí as pessoas dizem assim: só vou pregar quando Jesus mandar. Nunca você vai pregar, porque ele já está mandando. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Glória. Quem é a criatura? Nós somos a criação de Deus. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. É a única certeza que o ser humano ele tem nessa vida, é a sua morte. Após a morte segue seu juízo. Glória a Deus. O que é o juízo, irmão? É prestamento de conta. Às vezes as pessoas se preocupam com o dia de amanhã. Às vezes as pessoas se preocupam: aleluia, como vai ser a minha vida daqui a 2 anos? Como vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Como vai ser a minha vida daqui para frente? Não se preocupe com isso. Se preocupe em buscar a Deus, irmão. Glória a Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas aí se preocupando, irmão, com a política. Tem
pessoas aí se preocupando com o novo governo. Tem pessoas aí se preocupando. Glória a Jesus. Ah, vou fazer manifestação para que o país venha melhorar. Não espere melhora do homem daqui da terra, porque o homem não tem nada para dar para você. O homem ele veio do pó e ao pó ele tornará. Mas Jesus ele tem. Ele tem, aleluia, a salvação. Ele pagou o alto preço naquela cruz. Ou você pensa que Jesus morreu na cruz em vão? Ele não morreu em vão. Ele morreu para que os meus pecados, para que os teus pecados viessem a ser perdoados. Glória a Deus. Só Jesus ele pode perdoar o teu pecado. Não é o padre não, irmão. Não é o homem não. Como é que um pecador pode perdoar outro pecador? Só Jesus ele pode perdoar o teu pecado. Religião não salva. Não estou aqui pregando religião. Não estou aqui pregando placa de igreja. Não estou aqui pregando, aleluia, glória a Jesus, placa de igreja. Estou aqui pregando a palavra. Não estou aqui porque a igreja manda. Não estou aqui porque pastor manda. Estou aqui porque o próprio Deus ele manda, irmão. Glória a Deus. E se Deus ele manda, ele se responsabiliza. Nós devemos adorar só Ele, irmão. Só Ele merece honra. Só Ele merece glória. Tem pessoas que idolatram um cantor. Tem pessoas que idolatram, muitas vezes, uma pessoa comum igual a você. Tem pessoas que idolatram uma imagem lá de escultura. Irmão. Tem pessoas que idolatram, se prostam lá, diante lá de uma imagem de escultura, porque a palavra de Deus, ela diz lá no Salmo 115, que tem Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa. O que é com a imagem de escultura ela pode fazer por ti? Nada. Glória a Jesus. Às vezes a pessoa diz assim: nasci católico e vou morrer católico. Glória a Jesus. Mas religião não salva. Não seja preso à religião, porque a religião não salva. O que vai salvar, sabe o que é? É você confessar Jesus como Salvador. Glória a Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, que morreu na cruz do Calvário, não, irmão. Foi Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Não é Pedro que intercede por você, não. Não é João, não é Maria, não. É Jesus. Aleluia. Maria, ela foi uma mulher bem-aventurada para ter Jesus naquela época. Diante de tantas mulheres que existiam naquela época, ela foi uma mulher bem-aventurada para ter Cristo. Mas nós não podemos adorá-la. Por quê, irmão? Porque ela já dorme no Senhor. Como é, glória a Jesus, que nós podemos adorar, aleluia, um pecador? Não podemos. Aleluia, Deus. Porque se ela fosse uma pessoa santa, que as pessoas dizem que ela tinha subido com Jesus quando Jesus, ele ressuscitou. Você pode ver que ela ficou, não foi? Quando Jesus, ele ressuscitou, ela ficou com os apóstolos, não ficou? Pois então, ela dorme no Senhor, a salvação dela está garantida. Glória a Deus. Mas nós não podemos adorá-la. Só tem um que morreu e ressuscitou, que está vivo até hoje, que é Jesus. É a palavra de Deus que diz. E por que é que as pessoas, elas cometem o pecado da idolatria, se prostam lá diante de uma imagem de escultura? Glória a Jesus, muitas vezes até recebe uma bênção, recebe. Mas foi Deus que deu, não foi a imagem não. Irmão, adore somente a Deus. Aliás, idolatria veio desde o tempo de Moisés. Você vê que no tempo de Moisés, Moisés estava lá no monte orando. Quando ele desceu do monte, a Bíblia fala que o povo estava lá adorando o bezerro de ouro. A Bíblia fala, irmão, lá no Salmo 115, você que tem Bíblia na sua casa, abra lá no Salmo 115. Glória a Jesus. Abra lá no Salmo 115 e você vai ver que Deus condena a idolatria. Tudo que você coloca diante de você, que você adora,
você está cometendo uma idolatria. Irmão? Às vezes tem pessoas que adoram cantor, às vezes tem pessoas que adoram o futebol, é fanática pelo futebol. Glória a Jesus. Vai para um estádio de futebol, aí fica lá torcendo pelo time, às vezes até se mata lá dentro do estádio, comete o pecado da idolatria. Você vai adorar o homem não tem nada para dar para você, Glória mas a Deus. Jesus ele tem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só Jesus ele pode mudar as nossas vidas, irmão. Só Jesus ele pode mudar a história. Glória a Jesus. O recurso desse mundo, porque a palavra de Deus ela fala que o mundo já é do maligno. Glória a Jesus. Jesus ele morreu na cruz, irmão. Foi por amor a mim, por amor a você. Quando Jesus estava na cruz, lá pregado, ele tinha poder de descer de lá e ele destruir todos aqueles soldados que o colocaram ele numa cruz. Ainda hoje lá em Israel, o povo rejeita Jesus. Ainda hoje lá em Israel, as pessoas não acreditaram, não acreditam que Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Ainda hoje eles esperam o Messias. Pai, seu irmão. Porque Jesus ele já veio, já pagou o preço, irmão. Jesus ele já fez a parte dele, irmão. Glória a Jesus. Ainda hoje os judeus esperam lá por Jesus. Mas ele já veio, irmão. Ele veio, morreu na cruz e ele ressuscitou dos mortos. Jesus não está mais na cruz. Jesus não está mais no crucifixo. Jesus não está mais, aleluia, lá na cruz, que nem muitos pensam que ele está. Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Ele está vivo. Glória. Aleluia. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita, aleluia, glória a Jesus, em templos feitos por mão de homens. Deus habita aqui, ó, no nosso coração. Isso aqui que é o templo e morada do Espírito Santo. Glória a Irmão. Deus. Glória a Jesus. Só Jesus ele pode te salvar, irmão. Só Jesus ele pode libertar das drogas. Às vezes a pessoa é viciada no crack, às vezes a pessoa é viciada na maconha, às vezes a pessoa é viciada na bebida, às vezes a pessoa é viciada no cigarro, e ela tenta se libertar, sair, glória a Jesus, e ela não consegue. Por quê? Porque se você é viciado em algo e você não consegue sair, você é escravo daquilo. Aleluia. Você é escravo do pecado, irmão. Glória a Jesus. Ou você acha que Deus ele se agrada de uma pessoa que fuma, de uma pessoa que bebe? Aí a pessoa diz assim, mas o dinheiro é meu. Mas a palavra de Deus ela diz, a Bíblia Sagrada fala, não gastei o teu dinheiro com aquilo que não é pão. Glória a Jesus, a palavra de Deus ela diz. A Bíblia diz, irmão, que nem os bêbados. A Bíblia fala que os adúlteros, a Bíblia fala que aqueles que praticam maldade não entrarão no reino de Deus, se eles não se arrepender. O homem tem que se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados perante a Jesus. Não é confessar os seus pecados perante o padre, não. Porque como é que um pecador pode perdoar o teu pecado? Só Jesus ele pode perdoar o teu pecado, irmão. Glória a Deus. Eu não posso perdoar teu pecado. O irmão aqui não pode perdoar o teu pecado, mas Jesus pode. Jesus pode, irmão. Por que ele pode? Porque ele morreu na cruz. Porque ele entregou a sua própria vida. Foi por amor a você. Glória a Jesus. Aceite a Jesus enquanto você tem vida. Porque enquanto, aleluia, o homem tem fôlego de vida, ele tem a oportunidade de se voltar para Deus. Deus ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Deus ele ama a todos, mas ele só não ama é o que o homem pratica. Você vê que no tempo de Noé, você vê que o povo rejeitou a palavra, não foi, irmão? Você vê que Noé pregou a palavra 120 anos e o povo naquela época não quis ouvir, como também nos nossos dias atuais não quer ouvir. Aleluia, Deus.
Deus não vai descer lá do céu, irmão, e não vai anunciar a palavra dele, não. Ele tem que usar os profetas aqui na terra, assim como ele usou no passado. Mas tem pessoas que têm vergonha de pregar a palavra. Tem pessoas que têm vergonha. São poucos aqueles que têm coragem. Porque pregar o evangelho, todos querem pregar, irmão. Mas pagar o preço, ninguém não quer, irmão. Glória a Jesus. Você pensa que é fácil para mim estar aqui nessa praça pregando o evangelho? Não é, irmão. Mas também eu tenho que fazer a vontade de Deus. E nós temos que pregar o evangelho tempo e afora de tempo. Temos que anunciar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Aleluia. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, irmão, eu não posso fazer nada, porque tudo é pela fé. Até eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus, é pela fé, irmão. Porque se nós não tiver fé, nós não veremos a Deus. Deus é espírito, irmão. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem pessoas que só creem naquilo que prega, irmão, ó. Tem pessoas que só creem naquilo que prega. É que nem Tomé. Tomé só creu que Jesus ressuscitou quando ele viu Jesus. Ele disse assim: eu não creio. Foi um homem que andou com Jesus, foi um homem que comeu com Jesus, foi um homem que esteve ao lado de Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele disse assim: não, se eu não colocar as minhas mãos aonde foi perfurado lá os pregos, não vou crer. Aí Jesus aparece para ele. Aí Jesus diz assim: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurado é aqueles que nunca viram Jesus, mas creem. Você crê que Jesus está aqui? Você crê que Jesus está aqui ao meu lado? Você crê? Você crê, irmão? Pois eu creio. As coisas de Deus é espiritual, irmão. Não é carnal, não. Glória a Deus. As coisas de Deus não é que nem as coisas daqui da terra, não. As coisas de Deus é espírito. As coisas de Deus é loucura para o mundo, irmão. Se eu estivesse aqui cantando uma música de forró, um pagode, irmão, essa praça estava lotada de gente ao meu redor. Por quê? Porque as coisas do mundo, elas são muito mais aceitas do que as coisas de Deus. As coisas de Deus, irmão, elas são espirituais. Só quem entende é quem está no espírito. Quem está na carne não entende não, irmão. Não entende, glória a Jesus. É por isso, irmão, que eu estou aqui hoje, pregando a palavra de Deus para você. Porque o dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. Hoje, você está aqui ouvindo a palavra, mas amanhã você não sabe. O dia de amanhã, irmão, só pertence a Ele, só pertence ao Senhor. A nossa vida é passageira. Um dia você foi criança, hoje você é adulto, depois chega a velhice e depois a morte. Nada nós trouxemos e nada nós levaremos desse mundo. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Às vezes o ser humano, irmão, ele bate no peito e ele diz: eu sou, eu posso, eu tenho. Mas na verdade, se ele não tiver Jesus na sua vida, ele não tem nada. O homem sem Deus é que nem uma folha seca que o vento leva para onde quer. Ele não tem direção. Ele não tem, aleluia, esperança. A certeza da sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que quando você morrer, partir dessa vida para outra, você crê que você vai ser salvo? Nós temos que crer, irmão. Por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz. E a salvação já está garantida para aquele que crê. Não precisa você pagar a promessa. Não precisa você se prostrar diante de uma imagem. Não precisa você subir escada. Não precisa você, aleluia, carregar crucifixo. Não precisa você fazer nada disso. Porque o sacrifício maior, Jesus, ele já fez na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. É, irmão. O sacrifício maior, Jesus, ele já fez. Aí tem pessoas aí fazendo sacrifício de touro. Não precisa. Ele já fez o que tinha de fazer. Ele já morreu na cruz. Ele entregou a sua própria vida.
Deus enviou seu Filho ao mundo há quase 2000 anos atrás para salvar a humanidade. Glória a Jesus. Deus enviou seu Filho. O povo lá de Israel, naquele tempo, esperava o Messias. O Messias que sentasse no trono e governasse Israel. Mas só que o reino de Deus não é que nem os homens pensam que é. O reino de Deus não é um reino de riqueza, não é um reino de aparecer. Você pode ver que quando Jesus nasceu, ele nasceu de uma forma humilde. E a Bíblia fala que quando ele chegou na sinagoga e ele se identificou como Messias, ele foi rejeitado. Ele abriu lá o livro do profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E a Bíblia fala que ele foi rejeitado lá naquele tempo. E ainda hoje ele é rejeitado por muitos. O homem só se lembra de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. O homem só se lembra de Deus quando ele está no hospital. Se eu entrar dentro de um hospital nessa hora, para eu pregar a palavra de Deus, não precisa nem eu perguntar às pessoas se elas querem ouvir. Se eu entrar dentro de um presídio para eu pregar a palavra de Deus, não precisa nem eu perguntar aos presos se eles querem escutar. Eles vão dizer que quer. Por quê? Porque o homem é ingrato. Nós, seres humanos, nós somos ingratos, irmão. Só se lembramos de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus, ele jamais, ele não nos abandona. Nós é que o abandonamos. Nós é que o abandonamos. Ele jamais, ele lança fora aquele que vai até a ele. O homem pode te rejeitar, irmão. A sociedade pode te abandonar. Todos podem te deixar, mas Jesus não. Ele não olha para a tua aparência. Ele não quer saber se você tem. Ele não está preocupado se você é rico. Ele não está preocupado se você tem, se você não tem. Ele está preocupado só com uma coisa: que você entregue a sua vida a Ele. Aleluia. Que você aceite a Ele como Salvador da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava ali na praça. Eu estava ali na praça Zé de Alencar, pregando a palavra de Deus lá. Foi uma bênção. Aí Deus tocou no meu coração: meu servo, vá para a Praça do Ferreira de novo. Por que de novo? Porque eu já tinha vindo aqui de manhã. Aí Deus mandou ouvir hoje de tarde de novo. Irmão, pregar a palavra de Deus, irmão, aleluia, é um dom. Não é para qualquer um. Não é você chegar aqui, pegar o microfone e começar a pregar. Você tem que sofrer por amor ao Evangelho. Glória Você a tem Deus. que ter prazer, irmão, de sofrer por amor a Cristo. Depois, você tem que ter prazer de sofrer por amor ao Evangelho. Hoje os crentes não querem mais sofrer não, irmão. Hoje os cristãos não querem mais sofrer, ó, por amor ao Evangelho não, irmão. Quero não, irmão. A Bíblia fala que Paulo, ele foi apedrejado. Paulo e Silas foram colocados na prisão. Por quê? Porque eles pregavam o Evangelho. A Bíblia fala que Estevão, ele foi apedrejado até a morte, porque ele pregava a palavra. A Bíblia fala que Tiago, ele foi morto ao fio da espada, porque ele pregava o Evangelho. A Bíblia fala que Jeremias, ele foi colocado... Obrigado. A Bíblia fala que Jeremias, ele foi colocado no calabouço, porque ele pregava a palavra de Deus. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram colocados na fornalha de fogo, porque eles não quiseram adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor fez naquela época. A Bíblia fala também, aleluia, que muitos outros naquela época sofreram por amor a Cristo. Quer pregar o Evangelho? Mas você vai sofrer também. Sofrer por amor ao Evangelho. Irmão. Irmão, olha, no dia que eu me envergonhar, irmão, no dia que eu me envergonhar de pregar a palavra de Deus, eu deixo de ser crente, irmão. Eu pego a minha Bíblia e eu deixo em casa e deixo de ser evangélico. Porque eu não me envergonho. Desde os meus 17 anos de idade que eu prego a palavra. Eu não posso me envergonhar de pregar o Evangelho. Se nós se calar, as próprias pedras clamarão, irmão. Nós não podemos se calar.
Nós não podemos, aleluia, deixar de falar do amor de Deus, seja na praça, seja na rua, seja no presídio, seja na igreja. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, não espere melhora desse país, irmão. Não espere melhora, aleluia, dos governantes, porque o homem não tem nada para dar para você. Mas Jesus, ele tem, irmão. Jesus, ele tem. Tem pessoas aí criticando o governo, tem pessoas aí, irmão, defamando o presidente. Ore por ele, irmão. Glória a Jesus. Por quê? Porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Nós temos aqui orar, irmão, pelo país. Nós temos aqui orar pela cidade de Fortaleza. Glória a Jesus. Nós temos aqui interceder por eles. Irmão. Por quê, irmão? Porque a palavra tem que se cumprir, irmão. Jesus, ele disse que haveria guerra. Jesus, ele disse que haveria fome. Jesus, ele disse que haveria filho contra pai, pai contra filho. E está acontecendo nos nossos dias atuais. E haverá ainda coisas piores. Irmão, você está prevendo coisa ruim? Não, é a palavra que diz. Eu não sou vidente, irmão. Eu não sei o futuro. Mas a Bíblia fala, a Bíblia diz que haverá tempos difíceis. Jesus, irmão, ele diz na sua palavra, ele deixou escrito que nos últimos dias haveria tempos difíceis. E nós estamos vendo isso acontecer. E nós estamos vendo isso se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Não mentirá nem um jota e nem um tio. Eu posso falar uma coisa aqui, não pode acontecer. Mas o que eu leio aqui, se cumpre. Porque isso aqui, irmão, isso aqui é o livro dos livros. Você pode ler qualquer livro, mas você não vai sentir tanta unção que nem quando você lê a Bíblia. Aleluia, Deus. Isso aqui é a palavra, irmão. Isso aqui é a boca de Deus falando conosco, ó. Isso aqui é a boca de Deus falando com a humanidade, irmão. Uma vez eu estava pregando a palavra, e aí um homem disse assim, mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Foi. Mas foram homens cheios do Espírito Santo. Foram homens que viveram uma vida consagrada. Foram homens que viveram uma vida diante de Deus ali, ó, servindo a Ele, não no pecado. Glória a Jesus, porque a Bíblia, naquele tempo, era que nem fosse um pergaminho. E ela chegou até nós, assim, desse jeito, de outra forma, mas de qualquer maneira, é a palavra de Deus. Jesus, ele disse, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Quando Jesus, ele disse que nem só de pão viverá o homem, ele quis dizer que nada nesse mundo vai satisfazer a alegria que o homem sente. Irmão, glória a Jesus. Nada nesse mundo vai satisfazer a alegria que o homem sente. Às vezes a pessoa procura preencher o seu vazio na droga, na bebida, na prostituição, mas nada disso vai satisfazer. Olha, eu estou aqui pregando a palavra de Deus aqui,